classes gramaticais são as mais importantes para meu processo comunicacional acontecer? 2. Quais são elas? O verbo, porque passa para mim a informação, e o substantivo, porque é a coisa acerca da qual eu informo algo. Quando nós dividimos nesses dois cenários, nessas duas classes gramaticais, nós percebemos como é que elas vão se organizar para eu me comunicar. Portanto, tenho que pensar em algumas estratégias. Informação, a gramática tradicional chama de predicado. O que é predicado, gente? Informação é chamada de predicado. Minha informação, ela pode ser uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural ou ideia de posse. Minha informação pode ser, no entanto, também uma ideia de estado. Quando minha informação tiver uma ideia de estado, de característica acerca da coisa sobre a qual eu informo algo, esta informação será chamada de informação nominal, de predicado nominal. E o meu verbo classificado como verbo de ligação. Se eu tiver uma ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse, meu predicado é verbal, ok? E os meus verbos serão classificados como transitivos ou intransitivos. Belezinha? Posso ir, não posso? Eu encontrarei elementos relacionados à coisa, e a coisa é o meu substantivo. Tudo que é coisa, animada ou inanimada, portanto, coisa, objeto, pessoa, animais, eu tenho tudo que é coisa, é um substantivo. Nós encontraremos classes gramaticais relacionadas justamente à coisa. Eu tenho aqui o adjetivo, o numeral, o artigo e o pronome. O adjetivo é uma classe que se relaciona com o substantivo, e ele vai passar para mim uma ideia de característica exata. Tem de ser uma característica exata. Eu encontro aqui um numeral que se relaciona também com o substantivo, dando ao substantivo o que, gente? Uma quantidade, mas também tem que ser uma quantidade exata. Se não for exata, vai poder ser chamado de numeral? Não. Ambos é uma quantidade exata. A palavra ambos é uma quantidade exata, porque dá ideia de 2. Qual é a classe gramatical da palavra ambos? Numeral, porque numeral é aquilo que me dá uma ideia de quantidade exata, tá? Eu encontro em muitas que não é um numeral, porque não me dá uma ideia exata, e também não pode ser chamado de adjetivo, porque também não é uma característica exata. Muitas é o quê? Muitas é justamente um pronome. E o que é pronome, gente? É aquilo que está para o nome substantivo. O pronome está para o nome de duas formas. Ou o pronome acompanha, ou o pronome substitui. Quando ele acompanha, ele está modificando. Quando ele substitui, ele ocupa a posição da própria coisa, do próprio substantivo. Eu encontro essas classes gramaticais que se relacionam com o substantivo e só podem se relacionar com o substantivo. Dentre essas classes gramaticais, nós temos o artigo. E qual é o poder do artigo? O que é que o artigo faz em nossa vida? Ele pode determinar ou pode generalizar um substantivo. A presença ou a ausência de um artigo. Portanto, ela interfere no meu processo de compreensão de texto. Porque notem só, se eu digo que tem um carro na garagem, eu sei qual é o carro? Não, mas se eu passo que o carro está na garagem, eu sei qual é o carro, não sei? Eu tenho aí um carro e o carro, com uma ideia diferenciada, um de determinação e o outro de generalização. Notem só, quando eu retiro um artigo da frase, comprei carros ontem. Tô bem, né? Comprei carros ontem. Eu sei quais são os carros? Não sei. Não sei quais são os carros. Vocês, na verdade, não sabem quais são os carros. Eu sou a única que sei quais são os carros, mas vocês não conhecem quais são os carros. Então, quando eu retiro o artigo, o que acontece com o substantivo? Ele vai ficar generalizado. Porque a presença ou ausência de um artigo vai modificar a minha informação. Tudo bem? Tudo bem? Belezinha, posso ir, não é? Hoje nós vamos nos concentrar, sobretudo,
no tópico artigo, mas mesmo assim vamos analisar as demais classes gramaticais. Encontrarei, dentre essas classes gramaticais, o advérbio. Notem só, adjetivo e advérbio começam aqui com a estrutura ad. Ad está justamente na palavra adição, e adicionar é somar, é alterar, é agregar, é modificar. Adicionar é completar? Não. Coloque uma coisa na cabeça. A única classe gramatical que pode completar uma outra palavra é o substantivo. Nenhuma outra classe gramatical, a não ser o substantivo ou uma palavra substantivada, vai poder completar sentido. Tem que ser o substantivo. Tem que ser o substantivo. Tudo que completar é função de um substantivo, beleza? Posso ir, não posso? Eu tenho aqui adjetivo e advérbio, portanto, como estruturas que modificam, que completam não, mas modificam um sentido. O adjetivo, o numeral, o artigo ou o pronome, ao se relacionarem com o substantivo, com o nome, eles modificam este substantivo. Ou para modificar dando uma característica, afinal de contas, se eu digo que era o carro vermelho, e eu digo que é o carro azul, é o mesmo carro? Não, o carro foi modificado por causa da característica que eu estou conferindo. Então, adjetivos, numerais, artigos e pronomes, ao se relacionarem com o substantivo, modificam, agregam, somam, adicionam. Belezinha? O advérbio, ele se relacionará com o verbo, com o adjetivo ou com o próprio advérbio. Mas apesar de ele não se relacionar somente com o verbo, ele é chamado de modificador verbal. E por que modificador verbal? Qual é a classe gramatical que passa para nós uma informação? O verbo. Quando existe um advérbio no cenário, o advérbio está justamente modificando a informação. Rose, não entendi. Vamos lá. Estou feliz. E estou muito feliz. Essa informação é sobre o eu. Não é sobre o eu? Nas duas informações, eu tenho o feliz se relacionando com o eu. Esse muito se relacionou com está, com o eu ou com o feliz? Se relaciona com o feliz. Quando eu apresento o muito aí nesse cenário, eu estou indicando que eu tenho uma modificação da informação. Eu estou intensificando a informação, não estou intensificando a informação. Se eu apresento eu não estou feliz, eu também tenho uma modificação da informação. Mas esse não, esse muito, não se relacionam com o verbo, se relacionam com o adjetivo, com o feliz. Eu tenho, portanto, que analisar que essa estrutura de advérbio aqui, ela vai modificar minha informação, e como é o verbo, a classe gramatical que passa informação, é o modificador verbal. É chamado aí de modificador verbal. Deu para entender direitinho? Então, vou perguntar para vocês. Ninguém me respondeu, mas tudo bem. Deu para entender? Então, vou perguntar para vocês, ficou mais bonitinho agora. Um modificador completa? Um modificador faz o quê? Modifica, altera, soma, adiciona. Belezinha. Eu encontro aqui as conjunções e as preposições. Conjunções e preposições, elas funcionam como conectivos. Conectivos de ideias ou conectivos de palavras. Mas vocês percebem que elas vão ligar, elas vão conectar informações. As interjeições, elas não se relacionam com nenhuma outra palavra diretamente falando. Elas vão agregar um valor semântico. Por exemplo, nossa, como o carro é bonito. Esse nossa está relacionado a alguma palavra? Não. Esse nossa só vai dar uma ideia de encanto, de surpresa. As preposições conectam, as conjunções conectam e as interjeições não fazem nada na construção. Isso significa dizer, gente, que
Interjeição não exerce função. Interjeição apenas está ali para representar um sentimento, uma surpresa, uma angústia. Por exemplo, a angústia de ver Lilian aqui. Olha, a interjeição, ela tem classificação morfológica, ela não tem identificação sintática. Por quê? Lembram quando eu comecei a conversar com vocês sobre gramática na semana passada? Nós identificamos o processo de morfologia. Nós identificamos o processo de sintaxe. Não exatamente o processo, mas o conceito. O que é morfologia? Morfo é forma, logia é estudo. Então, morfologia é o estudo da forma, mas o estudo da forma no contexto. E para analisar contexto, é necessário que nós analisemos sintaxe. O que é sintaxe? É justamente relação. A relação é você visualizar que uma palavra vai se relacionar com outra. Na construção nossa, Lilian voltou. Eu posso ou não colocar exclamação. A obrigatoriedade ela não se marca de forma tão presente, porque, afinal de contas, eu tenho aqui uma identificação de interjeição. Então, o interlocutor ele vai perceber logo que é uma interjeição. Se eu não puser essa vírgula, eu tenho a mesma ideia? Não. Eu estou indicando que nossa Lilian é um pronome possessivo voltou. Mas da forma como está aqui, é a nossa Lilian? Não, a forma como está aí é uma representação justamente de uma intenção, de uma surpresa. Eu tenho, portanto, uma outra classe gramatical. Se fosse nossa Lilian, nós temos aqui nossa Lilian, a sintaxe desse nossa dispara para o Lilian, agregando um valor, modificando. É qualquer Lilian? Não, é a nossa. E essa modificação estabelece uma ideia de posse. Não é um adjetivo, não é um numeral, não é um artigo, é um pronome que está acompanhando, que está modificando. Beleza? Posso ir, não posso? Esse nosso aqui, ele dispara a sintaxe para alguma palavra? Dispara? Não. Ele inclui aí um valor semântico à estrutura. Ele tem aí um valor semântico de sentimento, por isso ele é uma interjeição. Notem só. Eu tenho a mesma classe gramatical? Não, eu tenho classes gramaticais diferentes. O que me mostra claramente que analisar morfologia e sintaxe tem de ser feito em conjunto. Eu não posso separar, não. Belezinha? A interjeição, como ele não dispara a setinha, ou seja, não estabelece sintaxe com nenhuma outra palavra, ele vai exercer uma função sintática? Não, interjeição é um termo que não exerce função sintática. Nós encontramos uma palavra, um grupo de palavras interessantíssimo, que é justamente o grupo das palavras denotativas. Sabem quando uma família tem problemas e aí esconde embaixo do tapete, né? A gente vai arrastar para debaixo do tapete. Pois é, palavra denotativa é justamente aquela palavra que os gramáticos não conseguem identificar em qual classe gramatical está e colocam embaixo do tapete. É a palavra denotativa. Rose, nunca vi essa ideia de palavra denotativa. Aliás, a palavra aliás. Faz aí uma construção utilizando a palavra aliás. Vou ao Barra. Aliás, vou ao Salvador, ao shopping, né? Ó, repara só, eu tenho uma informação, eu tenho outra informação. Esses elementos estão conectando? Esse elemento está conectando? Não. Esse elemento está justamente retificando. Vocês percebem? Que ele está aí retificando, ele não serve para conectar como vou ao Barra e ao Salvador. Se eu apresentar esse E aqui, eu vou conectar, é adição. Se eu apresentasse o mais, vou ao Barra, mas também vou ao Salvador.
Vou barra, mas não vou passar pelo Salvador. Vejam que eu não tenho em nenhuma dessas uma construção de retificação. O que é retificação? É você corrigir o que foi apresentado. Quando ela apresentou para mim a informação vou barra e apresentou esse aliás aqui, ela está retificando. Belezinha? Deu para entender direitinho, né? Esse aliás, ele não tem característica plena, nem de advérbio, nem de conjunção. Por qual motivo? O advérbio ele se relacionaria com uma palavra específica, como nós vimos naquela estrutura de estou feliz, estou muito feliz. O muito se relacionou com o feliz. Você tem uma estrutura específica com a qual está se relacionando. Esse, aliás, se relaciona especificadamente com alguma estrutura? Não. Esse e, ele vai conectar informações, mas não para retificar. Eu posso ter um conectivo que se opõe, que adiciona, que alterna, que conclui, que explica, enfim, que estabelece uma relação semântica entre as informações. E não uma que está aqui estabelecendo uma retificação. O por exemplo é uma outra estrutura que pode também ser marcada como palavra denotativa. Gostei de tudo. Por exemplo, da professora. Esse, por exemplo, aqui, ele se relaciona com alguma palavra específica? Se relaciona com alguma palavra específica? Não. Então, não tem sintaxe. O que é sintaxe mesmo? Relação. Se ele não se relaciona com uma palavra específica, ele não tem sintaxe. Logo, não exerce uma função sintática. Ele tem característica de adjetivo? Não. Será? Ele se relaciona com a professora para dar uma característica à professora? Para dar uma quantidade? Não é um aposto. Eu não posso identificar que é um aposto, porque o aposto se relaciona com um substantivo. Ele não tem sintaxe. Se ele não tem sintaxe, ele não tem classificação morfológica. Porque a única classe gramatical que pode ser identificada como classe, mesmo sem estabelecer sintaxe, é a interjeição. Mas a interjeição já tem seu lugar cativo. A interjeição marca pra gente o quê? O que a interjeição marca pra gente? Um sentimento. Aqui está marcando um sentimento? Não. Está se relacionando com algum termo? Não. Está conectando informações? Não. Eu gostei de tudo. O que é tudo? Um exemplo de tudo. A professora faz parte desse tudo, não é? Se a professora faz parte desse tudo, a professora é um exemplo. Então, o por exemplo é chamado de palavra denotativa. Algumas gramáticas chamam de palavra de realce ou palavra expletiva. Eu não gosto muito de classificar o por exemplo como expletivo, porque o expletivo ele poderia ser retirado. Eu posso retirar o por exemplo? Posso mesmo? Eu gostei de tudo da professora. Aí eu teria que explicitar o que é esse tudo. A professora é só um exemplo desse tudo. Entendeu? Quando eu faço uma listagem, eu estou descrevendo o que é esse tudo. Belezinha? Deu para entender direitinho? Diga. Palavra denotativa é o termo de realce. Eu prefiro denotativa porque é um pouquinho mais amplo, já que o realce e o expletivo você pensa em retirar. Algo desse tipo. Você tem o... Fui eu que fiz a prova. Quantas informações eu tenho aí? 2 informações? O que é que nós bitolamos na nossa cabeça? É uma coisa impressionante. Nós julgamos que a oração ela é identificada pela quantidade de verbos. O que é a oração? Oração é uma informação que tem verbo. Beleza. Nem todo verbo que é apresentado no texto está informando algo para nós. Eu tenho quantas informações e sobre quem eu estou informando algo? Eu estou informando algo sobre o eu. E quantas informações sobre o eu tenho?
Uma. Que é a informação de que eu fiz a prova. Aí, essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura fui que é um termo de realce. É uma palavra, é uma estrutura denotativa. É um termo expletivo, partícula expletiva. Então, quando eu encontro fui que, não tem informação. Eu fiz a prova, não tem sentido? Não tem sentido? A minha informação está aí, eu fiz a prova. Aí, fui eu que fiz a prova, não parece mais enfático? Por isso que é chamado de partícula expletiva. Ele pode ser retirado, termos de realce, porque está intensificando, a estrutura denotativa, porque não tem contribuição sintática. Belezinha? Deu para entender direitinho? A mesma coisa. Você só alterou justamente essa estrutura aqui do que pelo quem. O que implica uma observação de concordância do verbo fazer. Com quem eu posso dizer fui eu quem fez a prova ou fui eu quem fiz a prova. No eu é só fui eu que fiz. Não podem ser as duas estruturas, não. Aí só tem essa implicação. O se também é chamado, de vez em quando, de partícula expletiva. Quando você indica ela gosta de se aparecer. É uma estrutura bem comum aqui na Bahia, né? Muito comum. Ela gosta de se aparecer. Gente, esse se é de fato importante? Não, porque o verbo é um verbo que não pede uma complementação. Quem aparece, aparece. No máximo vai aparecer em algum lugar. Aí quando eu indico ela gosta de se aparecer, eu só estou enfatizando o processo. É uma partícula expletiva. Aqui é uma partícula expletiva. Agora, pelo amor de Deus, a gramática tradicional indica que isso aqui é um erro. Mas o CESP, a Carlos Chagas, a César Rio, eles podem perguntar para nós não sobre a gramática de norma culta. Isso aqui é gramática de norma culta. Erro. Beleza, chamar de erro é gramática de norma culta. Mas eles podem perguntar como é que esse se é classificado. Porque se o falante usa o se, eu vou ter que analisar o se de alguma forma, não vou? Todo mundo fala, se saia. Se saia, assim, é mesmo se sair. Mas o verbo sair, ele pede complementação? Não, então esse se ele não vai estar relacionado. Só que nem sempre a pergunta que vocês vão responder é uma pergunta de norma culta.